Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Monteiro, sou aqui do canal Resenhas da Vá e hoje eu vou te contar o porquê que eu me arrependi de ter ido pro Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. Então, o motivo que me fez me arrepender de ter ido pro Vale da Mantiqueira foi simplesmente não ter ido antes. É sério, pessoal. Eu já estava há muito tempo pesquisando. Ficava vendo vídeos, acompanhando os stories dele. Tinha muita vontade de ir. E sempre achava que não é possível. Por ser um hotel um pouquinho mais, com um custo um pouquinho mais elevado do que os outros, né? Por ser um pouco mais distante. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então até Minas. E aí, um dia, eu e meu marido conversando, eu falei, vamos, amor, ele, vamos. E resolvemos ir, e foi a melhor coisa que fizemos na vida. Foi a nossa melhor opção, gente, é sério. O Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, ele é maravilhoso. Ele tem uma estrutura espetacular. E assim, até hoje, eu não tenho palavras para descrever como foi a nossa estadia lá, de tão maravilhosa que foi. Então, vou contar um pouquinho para vocês por partes, tá? Vou contar todos os detalhes. Então, já fica comigo aqui até o final, que eu vou deixar várias dicas para vocês conseguirem uma estadia com preço em conta e sobre tudo. Vou começar falando um pouquinho sobre o hotel em si, né? A localização dele. Ele fica localizado na cidade de Virgínia, tá? Que fica ali no Vale da Mantiqueira. Por isso, o nome do hotel, né? Ele fica na Serra da Mantiqueira. Então, por isso o nome Vale da Mantiqueira. E ele fica próximo ali, cidades próximas mais conhecidas de Minas, seria São Lourenço, por ali. Daqui do Rio até lá, a gente levou em média umas 4h30, quase 5. A estrada é sensacional, é muito boa, não tenho o que reclamar, ela é bem sinalizada. Quase chegando lá, o GPS até indicou um caminho para a gente desviar, que seria uma alternativa mais rápida. A gente aceitou essa alternativa, mas logo a gente viu que iríamos entrar numa estrada de terra. Então resolvemos voltar e seguir pela estrada, mesmo que estivesse dando em torno de uns 10 minutos a mais. E aí seguimos pela estrada e fomos até o centro de Virgínia. Do centro de Virgínia até o hotel, é sim uma estrada de terra. Porém, é uma estrada de terra super tranquila de encarar, não é aquela estrada esburacada, nada. É uma estrada muito bem conservada, tá? E é bem pertinho. A gente deve ter levado em média uns 10 minutos, talvez um pouco mais, não sei precisar, nessa estradinha de terra, mas foi uma viagem super tranquila. Chegando lá no hotel, né, a gente passa pela portaria e ali a gente tem, né, recebe ali as primeiras orientações sobre a nossa estadia, de onde chegar à recepção. Gente, o hotel é imenso. Ele tem uma estrutura gigantesca. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que eu peguei da internet, né, via drone, que mostra a estrutura completa do hotel. E aí, como vocês podem ver, ele é dividido em 3 partes. A parte mais acima é a parte onde está as hospedagens, a piscina aquecida e a maioria das atividades. A parte mais ao meio é o lago, onde a gente consegue fazer passeios de pedalinho, de caiaque, enfim, várias atividades ali ao ar livre. E mais abaixo é a parte onde ficam os restaurantes, onde tem os eventos festivos, né? Eles fazem festas festa junina, festas de Páscoa, enfim. De acordo com a época do ano, eles têm uma temática diferente, eles têm umas festas diferentes para estar proporcionando para esses hóspedes, né? E aí, essa parte mais abaixo é onde tem os restaurantes, onde tem a fazendinha, a fábrica de laticínios, enfim, né? Mais a parte administrativa também. Em relação aos quartos, né? Eles possuem várias categorias de quarto. Nós ficamos no quarto standard, que é o quarto mais simples. E, assim, não tenho do que reclamar, tá? O quarto é grande, é espaçoso,
tanto a área onde ficam as camas, quanto a área tanto a parte do banheiro. O nosso quarto, ele tinha uma cama king e 2 camas de solteiro, né? Foi eu, meu esposo e minha filha. Completo, né? Tem frigobar, aquelas coisas que quarto de hotel tem. O nosso quarto, ele ficava de frente pro gramado, né? Pro jardim. Então era muita área verde. Então, vou mostrar o tour que eu fiz lá dentro do quarto, né? Entrando, aí eu mostro um pouco aqui a cama, o banheiro, né? Tem um móvelzinho que dá pra gente, pra quem quiser ir a trabalho também, né? Dá pra abrir um notebook ali e fazer alguma coisa. Tem uma TV, tem um frigobar, tem cofre, tem mantas. Apesar de que não senti necessidade de usar a manta, apesar de estar um clima bem friozinho quando nós fomos. Mas, enfim, achei um quarto bem equipado, tá? Uma vista linda, maravilhosa, cara. Não tem explicação você acordar ouvindo o som dos pássaros, ouvindo aquele silêncio de natureza, gente. É um local mega, extremamente relaxante. Vale lembrar que eles têm essa opção, né, que nós ficamos, eles têm 3 prédios diferentes, e nesses prédios diferentes tem as diversas acomodações. Nós ficamos nessa standard, que é a mais simples. Eles têm outras categorias de quarto, né? Eles têm o Supreme, eles têm o Elite, eles têm o Elite Premium, que aí é um quarto que tem uma vista para as montanhas, tem banheira de hidromassagem, enfim, é uma experiência à parte também. Em relação à estrutura do hotel, aquilo ali se tivesse como tentar comparar aquilo, eu diria que é uma cidade. Sério, sem brincadeira. Para vocês terem uma noção, tem ônibus. Tem vários ônibus e tipo um trenzinho, não sei exatamente que nome que se dá aquilo, que leva os hóspedes gratuitamente de um local ao outro. Porque assim, como vocês viram na foto inicial, é um local grande. Então tem muita gente que gosta, né, aproveitar ali aquele momento com a natureza para estar fazendo umas caminhadas. Só que tem as áreas de subidas, de descidas. Então nem todo mundo aguenta, né, ficar andando por muito tempo. Então tem ônibus que ficam ali fazendo aquele circuito o tempo inteiro. É só você parar ali, em menos de, 5 minutinhos, 3 minutinhos, já vai passar um ônibus, vai pegar você e vai te levar até algum outro ponto do hotel. Em relação a toda a estrutura que o hotel tem, nossa, são incontáveis. Nem sei se eu vou conseguir me lembrar de todas. Mas tem as piscinas, tem a piscina de borda infinita, que é simplesmente sensacional. Mas nós fomos numa época em maio e estava extremamente frio e a água estava extremamente gelada. Meu marido entrou. Eu não tive coragem de entrar no primeiro dia, nem no segundo. Mas no último dia, eu falei, não, eu não aceito ir embora daqui sem ter entrado nessa água, sem ter tirado uma foto nessa piscina, que é o cartão postal do hotel, né? É o cartão de visitas ali do hotel. As fotos ficam lindas. E eu entrei. A água estava muito gelada, mas vou te falar, depois que a gente entra, é super tranquilo. E aí aproveitei ele um pouquinho, tirei algumas fotos e foi sensacional. O hotel, além dessa piscina, né, de borda infinita, que fica ao ar livre, ele tem 2 complexos aquáticos climatizados. Eles têm um complexo aquático climatizado infantil, que é uma área somente para as crianças, tá? Então, seu filho ali vai poder se divertir, vai poder brincar, por mais que esteja frio, esteja chovendo, ele vai conseguir se divertir. E tem também o complexo aquático misto, que tem uma parte infantil e tem também as piscinas aquecidas para adultos. Tem uma piscina que, gente, saía fumaça. Vocês não têm noção, saía fumaça da piscina. Mas água maravilhosa. E tem um barzinho ali que fica servindo drinks, enfim. Muito bom. Para quem tem criança, eles têm uma área kids fechada, que funciona até as 10 horas da noite. Minha filha não queria sair de lá, gente. Eu quase não conseguia fazer nada no hotel, porque minha filha queria... Na época, nós fomos há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, né? E a minha filha não queria sair de lá por nada. Porque, olha, não sei dizer quantos metros quadrados tinham ali, mas era uma área grande, com 2 andares. E aí tem tudo que criança gosta. Piscina de bolinhas, escorrega,
redes para pula-pula, tem aqueles labirintos, né, que a criança vai subindo, enfim, muito legal. Tinha aqueles tobogãs, né, que a criança sobe lá do segundo andar, vai descendo escorregando até o primeiro andar. Olha, é sensacional, é o sonho de toda criança. Gostei muito. Outras atrações. Tem quadras para futebol, para tênis, para vôlei. Tem recreação, tanto infantil quanto adulto. Eles deixam diariamente lá a programação do roteiro, do que vai ter, né? Então, caso você queira ficar com os recreadores, você queira estar fazendo atividades, né, mais direcionadas. Não quero ficar solto no hotel. Então, assim, tem atividade o dia inteiro para todos os grupos de idade. Vale muito a pena. Tem campeonato de jogos de tabuleiro, de buraco, enfim, de tudo. Lugares para fotos. Gente, por tudo quanto é canto que você passa, tem um local para você tirar foto. Sabe aquelas asas lindas, bonitas? Várias. Vou mostrar aqui para vocês todas as fotos que nós tiramos. Foi muito legal, muito. Eu queria parar em todos os lugares para tirar foto. Nem sei se eu consegui tirar fotos em todas, eu acho que sim. E sem contar no balanço. Eles têm um balanço que você consegue tirar foto e de fundo as montanhas. Gente, fica lindas as fotos. Lindas, lindas, lindas. Cara, eu sou completamente apaixonada por todas as minhas fotos. Para quem é mais radical, tem parede de escalada, tem arvorismo, tem tirolesa. Eu não tive coragem de descer na tirolesa, porque eu morro de medo. Morro de medo de altura, mas meu marido foi. A tirolesa, ela sai da parte alta do hotel. Eu não me lembro exatamente quantos metros ela tem, não me lembro se são 700 metros, 800 metros, enfim. Eu sei que ela atravessa o lago, gente. Meu marido foi e disse que era maravilhosa a sensação, a vista lá de cima. Foi muito legal. Para quem gosta de relaxar um pouquinho ainda ali no lago, a gente tem pedalinho, a gente tem caiaque, a gente tem pesca. Você pode sentar ali na beira do lago, pesca o peixe, devolve o peixe pro lago. Lembrando, tudo isso incluso no pacote. Algumas atividades são pagas à parte. Por exemplo, a tirolesa foi paga à parte, arvorismo é pago à parte, tem cavalgada. A cavalgada também é paga à parte, nós não chegamos a fazer. Em relação às piscinas também, tem outra piscina na área externa, que também tem os toboáguas. Tem toboágua infantil, toboágua adulto, um barzinho na piscina que fica servindo os petiscos próximo à hora do almoço. Cada dia é um petisco diferente. Ainda ali na área do lago também, tinha uma atividade que também era paga à parte, mas que nós fizemos. Porque minha filha, quando se viu, se apaixonou. Gente, eles têm um fusquinha que dá a volta ao lago, e é a criança que dirige. Os pais vão numa caçambinha atrás. E, gente, foi sensacional. Lógico que minha filha, na época, tinha só 3 anos. Ela não conseguia dirigir. Vai o instrutor ao lado, lógico, orientando a criança, né? E ele que acabou tendo que assumir o volante para poder dirigir. Mas as crianças maiores conseguem dirigir de boa. E aí você dá uma volta ao lago. Foi super legal. Muito, muito legal. É uma atividade que eu acho que vale muito a pena também para quem tem criança. Outra atividade muito legal que tem lá e que também está inclusa no seu pacote é o arco e flecha. Eu nunca tinha praticado essa atividade. Foi muito legal, fui eu e meu marido. Tem instrutores lá que te dão toda a orientação do como fazer. Nossa, foi super divertido também, gostamos muito. Um ponto importante também é falar do local, que assim, é um local de lazer, é um local de descanso. Então você encontra, assim, muito gramado, muita área para você sentar e ficar relaxando. Tem uns gazebos que ficam de frente para a montanha, então você consegue ficar ali admirando a natureza, ouvindo o canto dos pássaros. Gente, é sensacional. Outro ponto também, mais uma vez, você que tem criança, tem parquinhos espalhados por todo o hotel. Por onde você passe, por onde você pare, vai ter um parquinho com um escorrega, aqueles brinquedinhos de infantis. Então, a criança se diverte o tempo inteiro. Para você que não tá indo em família, né, mas tá indo em casal ou com amigos, ou já tá lá na sua terceira idade, quer ir mesmo só para relaxar mesmo,
para ter um contato maior com a natureza. Além de toda essa estrutura que eu já falei, o hotel ele tem academia, ele tem sauna, ele tem um spa, que é pago à parte, mas assim, é uma experiência maravilhosa. Ele tem uma capela para que você consiga ir lá rezar. Inclusive, tem dias que tem missas nessa capelinha, né? Então, assim, é um lugarzinho muito aconchegante, gente, muito aconchegante. E agora, pessoal, chegou a hora de falar de uma parte que eu imagino que vocês também devam estar super curiosos, sobre a alimentação. Então, o hotel, ele é pensão completa, ou seja, ele te oferece café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Na opção de pensão completa, as bebidas do almoço e da janta, elas não estão inclusas, elas são pagas à parte. Porém, eu te garanto, não são valores absurdos, são preços super acessíveis, são preços que a gente costuma pagar em qualquer restaurante, barzinho, que a gente tenha hábito de ir. Então, foi super tranquilo. Começar a falar um pouquinho sobre o café da manhã. Gente, o café da manhã, o que era aquele iogurte? O que era aquele queijo? Vale lembrar que toda a refeição, todas as refeições, tudo o que é servido é produzido lá no hotel. Inclusive os laticínios. Eles possuem uma fábrica de laticínios dentro do hotel. Nós não conseguimos ir, mas uma das atividades que tem para adultos é a visitação à fábrica. E tudo que é servido é produzido lá. Inclusive, os leites, os queijos, os iogurtes, são todos oriundos dessa fábrica de laticínios. Gente, o iogurte era maravilhoso. As bebidas do café da manhã são todas inclusas. Então você tem café, você tem chá, você tem leite, você tem iogurte, você tem sucos, os mais variados pães, waffles, omeletes, enfim, um verdadeiro banquete de hotel fazenda. Opções era o que não faltava lá. Tinha muita, muita, muita variedade. Em relação ao almoço e à janta, a mesma coisa. Desde os mais tradicionais aos mais elaborados. Então, tinha aquele básico, o arroz com feijão, as mais variadas opções de arroz, de feijão, uma mesa farta de saladas, de legumes, proteínas de várias formas. Vou deixando aqui o vídeo para vocês irem dando uma olhada, né, do pouco que eu gravei lá. Tinha opções de grelhados, de frituras, de ensopados, de risotos. Gente, é tanta opção que a gente fica perdido do que a gente quer comer. Sério. Tinha a opção de montar a sua massa. Na janta, até pizza tinha. Você tinha a opção de, ou você escolhia entre as mais variadas opções de comida, ou tinha ali pizzas sendo feitas na hora, pizzas doces, pizzas salgadas, muitas coisas. Num dos dias teve hambúrguer, à noite também, né? Juntamente com o jantar. Então, infinitas opções. Em relação ao lanche, eu confesso que eu só fui um dia lanchar, porque todos os outros dias eu estava curtindo o hotel. E também, assim, comi tanto na hora do almoço que quando já estava na hora do lanche eu não estava com fome alguma e a gente acabou deixando para depois voltar só para janta. A janta é bem interessante, porque, assim, vale a pena, quando vocês estiverem planejando a viagem de vocês, darem uma conferida na programação. Todas as noites, de quarta e sábado, eles têm jantares temáticos. Na semana que a gente foi, nós pegamos o jantar temático mexicano. Então, além das comidas tradicionais, que tem todos os dias, tinha também várias opções da culinária mexicana. Foi bem legal. E após o jantar também teve música ao vivo. Então, foi super legal, super, sabe, aquele jantar dançante, tocando todos os ritmos. Foi uma noite super animada, super gostosa, que valeu muito a pena. E um outro ponto em relação à alimentação, né? Além de todas essas comidas, né, coisas maravilhosas que eu falei, tem também as sobremesas. As sobremesas também são um show à parte. Poderia dizer que as sobremesas são classificadas em 3 categorias. A gente tem uma mesa lotada de doces em geral, pavê, pudins, tortas, né, sobremesas doces. Há uma mesa só de bolos confeitados e recheados de tudo quanto é sabor. E uma mesa lotada de doces pastosos.
Doce de mamão, doce de leite. Nossa, que doce de leite. Merece o videozinho do doce de leite. Que doce. Gente, esse doce de leite com o queijinho de lá é maravilhoso, maravilhoso. Ah, uma informação importante. Eles têm uma lojinha, né, lá na recepção, que todos os laticínios ficam à venda. Então, quando nós viemos embora, trouxe iogurte, trouxe doce de leite, trouxe queijo. Pena que não dá para trazer e manter estoque para sempre, né? Porque foi uma pena quando acabou. E um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui também é que, assim, caso você tenha alguma particularidade com a sua alimentação, de repente alguma alergia, alguma intolerância, eles têm também um cantinho destinado a esse público. Então, eles tinham um cantinho ali com leite sem lactose, leite de soja, coisas sem glúten e, inclusive, um informe que, caso você tenha alguma particularidade na sua refeição, para você informar ao pessoal do hotel que eles vão tentar adequar ali, garantir com que você tenha uma hospedagem com uma alimentação adequada também, né? Que você também consiga usufruir dessa variedade de alimentação. Então, eu achei isso bem interessante. Bom, pessoal, então foi isso, as minhas impressões sobre o hotel, né? Eu vou dar uma visão geral de tudo que eu achei. O hotel em si é maravilhoso, vale cada centavo. Já vi muita gente, mas é muito caro. Pesquisem. Como eu falei no início do vídeo, dicas que eu ia dar para vocês. Pesquisem pelo quarto. Nós aqui somos 3. O valor do quarto standard é 1. Se eu fosse pensar no outro quarto, um quarto mais top, vamos botar comparado ao Elite Premium, que é o quarto mais caro do hotel, a diferença de valor é absurda. Posso dizer que umas 5 vezes mais. Vale o conforto? Vale. Você tem dinheiro para pagar? Ótimo. Só que o que também vale pensar, você está num hotel fazenda com uma estrutura gigantesca, lotado de atividades. Você normalmente entra no quarto para tomar banho e para dormir. Então também vale pensar, poxa, estou fazendo uma pesquisa, tá dando muito caro, mas vê qual é o quarto que está disponível. Porque vira e mexe, eu faço cotação de alguma data, vamos tentar voltar lá de novo e tal. E eu vejo que é um hotel que vive lotado, porque eles fazem muitas promoções. Se você está querendo ir, siga o Instagram deles, acompanhem, porque eles vivem fazendo promoções, e são promoções boas, de 15%, 20%, eu já vi 25% de desconto. Então, quando você entra ali no site e vê o valor, se você segurar mais um pouquinho, não tiver com urgência, já tiver uma data tão próxima para você ir, então se programa, acompanhe eles, porque eles estão sempre fazendo promoções. Então, com certeza, você vai conseguir fechar o seu pacote, a sua reserva, com um valor bem mais acessível. E a minha impressão geral do hotel é, olha, não tenho do que reclamar. Alguns pontos que talvez me incomodaram um pouquinho. Eu estava com uma criança pequena, de 3 anos, e eu não vi banheiro família, tá? Pode ser que tenha, em nenhum momento eu perguntei para alguém se realmente tinha, mas todas as vezes que eu via um banheiro, era um banheiro feminino ou um banheiro masculino. E todas as vezes que a minha filha precisava ir ao banheiro, era eu que tinha que ou parar de comer, ou parar de fazer o que eu estava fazendo para ir levá-la até o banheiro. Eu não conseguia dividir essa tarefa com meu esposo, porque ele não tinha como entrar no banheiro feminino para levar ela e nem entrar com ela no banheiro masculino. Então, talvez esse foi um dos únicos pontos mais negativos que eu vi ali, já que é uma estrutura tão grande voltada para a família. Meu marido ficou um pouco incomodado com a cama, tá? Mas assim, levando em consideração que a gente estava num dos quartos, né, mais básicos do hotel, a gente já fez várias viagens, né? Isso é uma coisa muito comum em vários hotéis. É que a cama king, ela não é um colchão inteiriço. São 2 colchões juntos, né? Então, se você deita mais ali no meio da cama, você consegue perceber aquela diferença entre um colchão e outro, tá? Então, isso incomodou ele um pouquinho. Pra mim,
Não posso dizer que me incomodou a ponto, consegui dormir de boa, tá? Mas que eu me lembre, acho que foi o único ponto que eu teria a destacar. Se eu aconselho você a ir, vá. Junte dinheiro, pague parcelado. E depois que você for a primeira vez, você vai ver que você é capaz de voltar sempre. E vai ser uma viagem inesquecível, tá? Então é isso aí, era o que eu tinha para falar dessa minha estadia no hotel. Se você gostou, se você ficou comigo aqui até o final, então, por favor, dá aquela ajuda, curta esse vídeo, deixa aqui nos comentários falando se você já foi, qual foi a sua opinião, se você tem vontade de ir, qual é a sua dúvida, o que mais que faltou eu explicar aqui que você ainda tenha curiosidade, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal e, em breve, mais postagens sobre novos hotéis fazendas.